Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. A gente vai dar continuidade, na verdade, à aula passada, porque nós só falamos até a metade do 1 Timóteo, né? Vocês lembram disso aí, né? Não sei se anotaram, tá fresco na memória. Então vamos lá, a gente vai partir então dessa segunda metade da carta de Paulo a Timóteo, né? Então nós falamos, aliás, dividimos aqui em 5 partes, deixa eu ver, 5 partes, exatamente. Nós falamos então da primeira e segunda parte, a gente vai para a terceira parte, tá? Bora direto então, né? Falando aí dessa terceira parte do livro ou da carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta. Vamos ver se a gente consegue entrar na segunda também, tá? O capítulo 3, né? Nós fomos até o capítulo 2, agora o capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 16. Deixa eu deixar aberto também aqui, para a gente recorrer a alguns textos aqui. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 16, Paulo ele vai falar sobre qualificações para os líderes da igreja. Então, é muito importante essa primeira carta, nesse ponto aqui, porque é daqui que a gente tem o parâmetro, a referência, né? De quais são os critérios, tá? De quais são as exigências, de quais são as características de um líder cristão. Então, é lógico que nós temos em outras partes da Bíblia, né? Pedro fala alguma coisa, aliás, Paulo também fala em outros livros, mas de uma forma bem assim, resumida. Aqui não, aqui tem todos os detalhes, né? É bem completo, que eu quero dizer, porque lá em Tito também a gente vai ver que ele tem aí uma lista, mas aqui é muito completo, tá? É impressionante a ênfase, né, que a lista dessas qualificações para os líderes da igreja, sejam eles presbíteros, né, ou diáconos, ou diaconisa, tá? Então aqui no texto vai falar, né, sobre os presbíteros, bispo, pastor, presbítero e ancião. A gente já sabe que se refere à mesma pessoa, né? Então isso aí a gente já falou em outras tantas vezes aí. Eu acredito que vocês devam lembrar. Se não lembram, estou falando agora. Então, pastor, bispo, ancião e presbítero 4 termos para se referenciar a uma pessoa, que é o líder, né? É o líder cristão, enfim. E fala também dos diáconos e diaconisas no mesmo texto, tá? Então é impressionante, né, que essa lista de qualificações dá mais a ênfase ao caráter, olha só, do que ao treinamento ou até mesmo aos dons espirituais. Então, o que está nessa lista não é a ênfase do obreiro, né, por assim dizer, do líder, ele se preparar, embora isso também seja algo a ser tratado em outras partes pelo próprio apóstolo Paulo, né? Também aqui não coloca como uma exigência, né, no sentido assim de que os dons espirituais são determinantes para se reconhecer um líder na igreja. A ênfase aqui é o caráter cristão. Esse é o ponto que eu quero destacar, né? Aliás, que a Bíblia aqui destaca, que Paulo destaca, né? O caráter do líder é mais importante do que tudo, tá certo? As outras coisas, elas podem também fazer parte e serão acréscimos, acessórios, né? Ou seja, os dons espirituais, essa capacitação que o líder deve buscar, e nós sabemos muito bem, né? Nos tempos que a gente vive, mas assim, é muito necessário porque assim, amados, veja só, Vanessa, bem-vinda, viu? Chegou no comecinho, então é só acompanhar aqui que está tudo certo. A gente já começou, mas está ainda bem fresquinho aqui as informações. Então, olha só, no nosso tempo, né, se pastoreia com uma demanda que não havia, por exemplo, há 30, 50, 100 anos atrás.
O pastor hoje, o líder cristão hoje, ele precisa ser preparado de uma tal maneira que ele entenda a realidade que ele vive para conduzir o povo de Deus nesses desafios que a gente enfrenta hoje, né? Então, essa sociedade politizada, ideologizada, tem hora que trava o trem aqui, né? Com ideologias. Então, assim, politizada, com ideologias, né? Muitos conceitos, muitos pensamentos, é isso que eu quero dizer, né? E infelizmente todos eles sempre confrontando os valores da palavra de Deus, enfim, com toda essas divisões, né, denominacionais, enfim, são muitos desafios que nós temos hoje, né? O consumismo muito forte, a estética como sendo a base da vida de muitas pessoas. Enfim, nós temos desafios hoje, como eu disse, que não tínhamos há 30, 50, 100 anos atrás. Então o pastor hoje, ele tem uma demanda muito grande, então é necessário que ele se prepare. Mas, repito, o que Paulo coloca aqui em 1 Timóteo, a ênfase nem são essas coisas, embora elas sejam importantes, mas muito mais importante do que isso, tá? Ou seja, dele ter esse preparo todo. E de ter também os dons espirituais, né, manifestados em sua vida, os dons carismáticos, aquela coisa toda. Como eu disse, essas coisas, elas serão importantes e ferramentas para que o obreiro ele desenvolva um ministério relevante, né? Mas isso aqui não é a alma do negócio, não é a vida do negócio, não é o principal. Então, o líder cristão, o principal da sua vida é o caráter cristão, tá certo? Tanto é, amados, que eu tive, né, e os pastores da geração, por assim dizer, geração passada, se é que eu posso tratar dessa forma, eles tinham, pelo menos os pastores que eu tive contato, né, que foram meus pastores, né, a grande maioria, grande parte deles, eu tive alguns pastores na minha vida, grande parte deles, eles não tinham preparo teológico, né, eles não eram assim tão preparados academicamente falando, mas eram homens de caráter, homens, bons pais de família, bom marido, bom pai, gente honesta, gente que tinha os valores cristãos, embora equivocado até ilimitado, né, até no conhecimento bíblico, falava coisas até que não tinham muito sentido, mas não eram heréticos, por assim dizer, não eram mau caráter, não eram manipuladores, não eram aproveitadores da fé, eram honestos na sua fé, sinceros na sua fé. Então esses homens, eles conduziram a igreja por muito tempo, principalmente na ala pentecostal, né? Nesse meio pentecostal que infelizmente não dava tanta ênfase, ainda não dá, sobre o preparo. Mas a questão é, eles atendiam o principal, né? Tinham suas limitações e tinham dificuldade, inclusive, de estar pastoreando, né? Tinham limitações que eles conseguiam fazer algumas coisas porque não se prepararam como deveriam, né? Nesse sentido mais que a gente fala acadêmico e tudo mais. Só que eles tinham isso, principal, que era o caráter cristão, é o que Paulo diz aqui, ó. A razão é que o líder, né? Ou os líderes devem ser cristãos maduros, esse é o ponto aqui, tá? Que sejam modelos de caráter cristão piedoso, né? Que o Espírito procura produzir em todos os cristãos, e a gente vê isso claramente. Então eu anotei aqui, ó, né, para dar uma resumida lá, nesse capítulo 3, que é assim, ó. Primeiro, eles deveriam ser repreensíveis, fala de piedade. Se vocês quiserem anotar essas qualificações, eles devem ser moderados, fala de temperança, gente controlada, tá? Então, irrepreensíveis, ou seja, piedosos. Irrepreensível não é uma pessoa perfeita, é uma pessoa que de fato a gente não tem o que falar contra a fé dela, tá certo? É uma pessoa que se dedica à sua fé. Então, irrepreensíveis, ou seja, piedade. Devem ser moderados, gente temperante, equilibrada, né? Ter domínio próprio, o autocontrole, respeitáveis e direitos, gente de credibilidade, gente confiável, amados. Olha que coisa importante, né? Isso é uma característica muito forte dos cristãos.
há algum tempo atrás, eram gente confiável. Se um cristão falasse sim, era sim. Se falasse não, era não, né? Então assim, havia essa credibilidade, essa confiabilidade, tá certo? Então aqui está uma das características. Hospitaleiro, uma pessoa acolhedora, receptiva, gente que ama mesmo o ser humano, tá? Não deve ser ébrios, embriagados, né? Ou seja, tem que ter autodisciplina. A questão, não dado ao muito vinho, que a Bíblia diz, né? Gente que enche a cara de cachaça, tá certo? Então, né, não pode ser pessoas assim, porque precisam ter autodisciplina. A pessoa que se entrega à embriaguez é uma pessoa totalmente desregrada, né? Então não pode ser um obreiro, um pastor que tenha aí essa postura, tá? Não deve ser ébrios. Não competitivos, mas bondosos. Olha só, né? Ou seja, tem que ser gentis, gentileza, amados, educação, gentileza. Olha as características que Paulo coloca para um líder cristão. Não dados a contendas, né? Devem ser atenciosos, gente assim que não tem a disposição para ficar brigando, discutindo. Infelizmente a gente vê isso muito em rede social, né? Gente iracunda, que o texto vai dizer, né? Contendeiras, briguentas, não, amados. O próprio apóstolo Paulo, só que lá na segunda carta, no capítulo 2, isso mesmo, né? Segunda carta, capítulo 2, verso 24, ele vai falar isso mais detalhadamente, ó. Olha que texto interessante. A gente vai chegar lá, mas deixa eu adiantar aqui. 2 Timóteo 2, 24 ao 25, né? Diz assim, até o 26, tá? 2 Timóteo 2, 24 ao 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Então olha só que coisa interessante, né? Gente que não é contendeira, mas é atencioso, paciente, é a característica de um ensinador, tá? Perseverança, paciência, educação e gentileza, né? Precisa ter muita paciência para você ensinar, né? Para você tentar conduzir a pessoa ao entendimento. Então é característica do ensinador, e os pastores, os líderes, eles precisam ter isso. Se não, amados, nossa, eu estou lembrando agora, a gente vai, né? Alguns sabem, a gente vai, depois dessa aula aqui, começar a escatologia. E aí tinha um pastor que ele sofria com um irmão que toda vez ele, depois da pregação, ia ficar perguntando um monte de coisa depois do culto. Então, pastor, o que é isso? O que é isso? Aí um dia ele estava falando sobre Apocalipse, né? A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, né? Aí, e o pastor já não aguentava mais aquele irmão. Aí naquele dia ele falou assim, pastor, quem é a besta? E o pastor disse, a besta é você, meu irmão. E aí perdeu a paciência. Mas não pode, né, mano? Não pode. Vamos lá, brincadeiras à parte. Ó, não irascível, né? Não iracundo, ser pacífico, gente da paz. Ó, tem um poeta aí que ele diz assim: quem está em paz consigo não quer guerra com ninguém, né? Então, quem está em paz consigo, está em paz com Deus, não fica brigando aí não. Quem fica brigando é porque não tem paz na sua vida, né? Não materialista, olha só outra qualidade aqui indispensável. Ou seja, ser generoso, né? Não apegado ao dinheiro, aquelas pessoas que são gente assim muito materialista, dá muito valor ao dinheiro, né? Mais do que as coisas do próprio Evangelho. Respeitados pelos incrédulos, amados. Olha uma característica aqui, respeitados pelos incrédulos, tá? Fala de integridade, né? Porque isso aqui eu estou colocando em outras palavras, né? Mas aqui, se vocês lerem depois, vocês vão ver que é isso aqui mesmo traduzido, né? Ou seja, dá testemunho para aqueles que estão de fora, o verso 7 vai falar aqui, né? Mas aqui eu coloquei dessa forma: ser respeitado pelos incrédulos. Até os ímpios, até aqueles que não temem a Deus, respeitam um líder cristão por ver a sua integridade moral, a sua ética, tá? Então isso é fundamental. Percebo que aqui é caráter puro, exemplo, né? Amar a bondade,
dedicação à bondade. Olha que coisa interessante. Se é uma pessoa que ama a bondade, dedica-se à bondade, né? Faz a caridade, ajuda as pessoas, características de um líder, né? Então aqui, ó, dedicação à bondade, à fé e à perseverança. Ser gente constante, gente que começa as coisas e acabam as coisas, né? Aqueles que vivem seus 30, 40, 50 anos lá no Evangelho e sempre dando bom testemunho, honrando a Deus, tá? E não essas pessoas inconstantes, né? Que hoje é uma pessoa assim, que está lá em cima e amanhã está lá embaixo, oscila, né? Essas pessoas de altos e baixos. Não, tem que ser uma pessoa perseverante, constante na fé, que pratique de fato o Evangelho. Então esse é o capítulo 3, essa é a terceira divisão do livro, tá? A quarta divisão que a gente está fazendo do livro é o capítulo 4, aqui, ó. Então capítulo 4, vou pegar o capítulo 4, verso 12, especificamente aqui para a gente extrair a ideia principal aqui dessa divisão, tá? Então conselhos para Paulo, né? Está dando conselhos para todo jovem cristão. Então olha que coisa interessante, nessa quarta divisão há conselhos para todos os jovens cristãos, amados, independe. Aqui não são conselhos dentro de uma cultura. E os conselhos hoje para os jovens que enfrentam suas dificuldades, jovem contemporâneo, é o mesmo. Porque o que Paulo está falando aqui é aquilo que se refere ao ser humano no seu caráter mesmo, né? Então isso não muda, amados, tá? Não muda. Isso aqui é aplicado a todos os cristãos. Aqui especificamente ao jovem, né? E a gente precisa lembrar que o próprio Timóteo, né? O jovem presbítero, o jovem pastor daquela igreja, era um jovem. Então Paulo também está falando a respeito dele e também, né, de tabela para todos os jovens. Verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. O conselho de Paulo aqui para Timóteo, né, é ideal para qualquer cristão, seja ele jovem na idade ou na fé. Então olha só qual é o conselho de Paulo. Para que ninguém despreze, né, nenhum de nós, na juventude ou não, na juventude da fé ou da própria idade. Porque quem for exemplo na palavra, naquilo que se fala, amados, né, a palavra é algo muito importante. A palavra, o controle da língua, por assim dizer, né, porque tem gente que fala demais, fala muito, e como diz o profeta, quem fala muito não tem nada a dizer, né? Vocês sabem, né? Esse povo que eu estou falando tudo tem nada a ver com profeta, com nada, né? Mas é verdade, né? A fala tem sentido, né? Então, assim, mas pegando os textos bíblicos, né? Na multidão de palavras não faltam transgressão, tá certo? Quem fala muito peca, erra, né? Então, pessoas comedidas na palavra, gente que fala pouco, gente que não sai falando pelos cotovelos, como dizem, né? Como diz o ditado, gente que tagarela demais, fala e erra, não tem jeito de não errar, porque nós precisamos ser gente prudente no falar. Então ele fala aqui, ó, na palavra, ele coloca também aqui no trato, na educação, amados. A gente pensa que isso aqui talvez não é tão espiritual assim, né? Mas a educação, ela faz parte de um bom testemunho. Gente, coisa assim básica da sociedade. Pedir obrigado, desculpa, com licença, aquelas palavrinhas mágicas que os pais ensinam para os filhos desde pequeno, né? Tá certo? Então a gente precisa de fato dar atenção a isso, né? Nós sermos assim, gente que as pessoas olham e falam, poxa, tem virtude, né? Gente educada, porque no mundo que a gente vive de agressividade, de brutalidade, de ignorâncias, de estresse, né? De gente egoísta, de muita violência, seja ela física, verbal. Então a gente precisa ser essas pessoas que tenham essa característica, porque a gente vai acender um alerta na vida das pessoas. Opa, tem alguma coisa diferente. O que é? É o Evangelho na nossa vida, né? Então vamos lá. Na palavra, no trato, na caridade, no amor mesmo, na generosidade, né? No fazer aquilo que é bom para o ser humano. No espírito, na disposição, tá? Entenda espírito aqui, a palavra como disposição, bom ânimo, sabe? Vontade de viver, sabe? Aquelas pessoas animadas, gente para frente, como diz aqui onde eu estou, né? Gente para frente, gente animada, gente positiva, gente que entusiasma os outros, pessoas que
incentivam os outros a vencer na vida, a perseverar, a vencer o pecado, enfim. Então, na disposição, ser exemplo nisso também, né? Na fé, então ser exemplo também na fé, tá certo? E na pureza, na simplicidade, amados. A gente percebe que há muita malícia, né? Há muita mente suja, poluída, há muita maldade no coração. E Paulo diz, sejam puros, sejam pessoas simples no coração, gente que não alimente maldade, gente que não tenha a mente, sabe, muitas vezes contaminada com luxúria, né? Com pornografias, com malícias, questões sexuais ou de outras ordens. Então, pureza, amados, é o que Paulo diz aqui. Então, são conselhos para os jovens e para todo cristão, consequentemente. Quinta divisão aqui, capítulo 5, versículos 3 ao 16. Então, capítulo 5, verso 3 ao 16. Só um momento aqui, amados. Isso aqui é ao vivo o negócio. A gente vai fazer aqui um ajuste. E o ajuste aqui é colocar o computador na tomada, senão vai acabar aqui. Esqueci de pôr o trem ali. Vai acabar a bateria e ele não... Pronto, agora sim. Aqui é ao vivo, é assim, né? A parte técnica sempre falta. Essa equipe técnica minha nunca vem. Sei por quê. Acho que é porque eu não tenho, talvez. Mas vamos lá. Capítulo 5, versos 3 ao 16. Paulo vai falar aqui das viúvas. Vocês acreditam nisso? Das viúvas. Olha só. A igreja do Novo Testamento, né, como a comunidade judaica, demonstrava uma verdadeira preocupação com as viúvas e os órfãos, dando-lhes sustento. Veja só. Vocês lembram do quarteto da vulnerabilidade que a Bíblia ensina? Eu já falei isso para vocês, amados? Amadas? Vocês lembram? Não? Talvez eu falei em um momento e o outro não estava, né? Mas vamos lá. Para quem já ouviu, vai ouvir de novo para memorizar. E quem não ouviu ou não lembra, o quarteto da vulnerabilidade. Viúva, órfão, pobre e estrangeiro. Tá? Então isso aqui a Bíblia ela dá atenção. As viúvas, os órfãos, os pobres e os estrangeiros. Nós precisamos lembrar que, por exemplo, as viúvas, né, sem ocupações disponíveis para as mulheres do século I, amados, a gente precisa entender que hoje há uma conquista muito grande, né, principalmente para as mulheres. Também, talvez aí 60 anos, 70 anos atrás, as mulheres não tinham direito de votar. Estou falando no Brasil. Vocês sabiam disso, né? As mulheres não tinham direito de votar. Muitas mulheres não tinham direito de educação, não tinham acesso à escola, à universidade. Então, olha só como as mulheres elas eram limitadas, né? E elas sofriam demais quando não tinham um homem para lhe dar todo o recurso. Se a mulher era sozinha, uma viúva, por exemplo, ela ia sofrer demais, né? Lá no tempo bíblico, uma mulher que perdia um marido e perdia filho homem, não tinha nenhum filho homem, ela ou possivelmente ia mendigar ou ia para a prostituição para se sustentar, amados. Não tinha hoje você tem o INSS, hoje você tem aposentadorias, né? Hoje você tem benefícios para as mulheres viúvas e etc e tal. Você tem uma possibilidade hoje das mulheres no mercado de trabalho, que isso é uma bênção de Deus. A conquista das mulheres, né? Hoje, elas são uma bênção de Deus, na verdade, né? Há exageros em questões do feminismo, mas a gente entende que a conquista das mulheres, elas são importantes, nós precisamos, inclusive, dar atenção a isso. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui é que Paulo aconselha aí as viúvas mais jovens, por exemplo, a se casarem novamente, né? Então, olha só, naquele tempo a gente precisa entender. Então, se era viúva jovem, se case novamente, né? Agora, aquelas viúvas com filhos adultos, capítulo 5 vai falar aqui, esses filhos devem sustentar as suas mães, ou seja, essas viúvas, para não sobrecarregar a igreja, é o que ele diz aqui, né? Ou seja, a família que deveria sustentar, capítulo 5, verso 16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorras e não sobrecarregue a igreja para que se possam sustentar as que verdadeiramente são viúvas. Então, o que Paulo estava aconselhando? Tem viúvas aqui, mas tem filhos, tem uma família que pode sustentar? Sustente, para não sobrecarregar a igreja, porque senão aquelas que não têm ninguém, as viúvas, elas vão ser prejudicadas. A igreja sustenta
Olha como Paulo está ensinando aqui a comunidade de fé de cuidar daqueles que eram vulneráveis. Como eu já falei, viúvas, os órfãos, os pobres e os estrangeiros, amados. Tá certo? E a gente tem esse contexto hoje da mesma forma. A igreja precisa dar atenção a isso. É interessante que Paulo, aliás, a Bíblia, o Novo Testamento, dá ênfase, não é só o Antigo Testamento não, a essa questão que a igreja deve se envolver em questões sociais. A igreja deve ter esse papel social que é tão negligenciado hoje, né? Pelos motivos que são óbvios. Dá muito trabalho, requer dinheiro, tempo e não tem retorno nenhum, porque você está ajudando pessoas que não tem como te retornar, né? Então as pessoas não gostam de fazer isso. Mas uma igreja bíblica, um líder bíblico, um cristão de fato maduro no Evangelho, ele vai entender que essas coisas elas são parte do Evangelho na sua prática, amados, tá certo? Não é só ficar orando lá não, jejuando, lendo Bíblia, tendo curso de teologia, ouvindo pregação, louvores o dia todo da rádio, a playlist lá, né, cheia de louvores, e não ter esse engajamento, essa vida de um olhar para o outro, tá? Então, faça tudo isso, mas não esqueça aquilo outro. Então, vamos lá, a última divisão aqui, que é o capítulo 6. Capítulo 6. Eu coloquei assim, ó, ter dinheiro pode ser bom. Aí os meus falam, mas é bom mesmo, né? Eu não sei, eu estou esperando chegar essa minha vez de descobrir isso. Que ter dinheiro é bom. Até agora não experimentei, não. Mas vamos lá. No capítulo 6, tá? Ter dinheiro pode ser bom. Paulo vai falar sobre essas questões financeiras, questões econômicas, questão de dinheiro mesmo. Olha só, amados, a gente pensa que a Bíblia não se preocupa com algumas coisas, né? Algumas áreas, alguns setores da nossa vida, né? Não, amados. Tudo aqui, a Bíblia, tudo aquilo que faz parte da vida, né, do ser humano, da vida do cristão, a Bíblia se importa. Se a pessoa rica estiver desejosa de ser rica em boas obras, generosa e disposta a compartilhar com os outros, oh, coisa boa. Mas muitas vezes os ricos dependem do seu dinheiro e não de Deus e tornam-se arrogantes. Então no capítulo 6 aqui, Paulo vai falar que alguns, querendo ser ricos, caíram no laço do diabo. Olha aqui, ó, coisa interessante. Caem em tentação e em laço, em muitos desejos loucos, né? Desejos loucos e prejudiciais, que vão naufragando na fé. Então a pessoa que o objetivo da vida dela é juntar dinheiro, é ser rica, é ter esse sucesso financeiro, ela acaba naufragando na fé. Porque geralmente aquelas pessoas que buscam isso se tornam insensíveis, egoístas, não são generosas, né? O rico está preocupado com a sua riqueza, não está preocupado se está explorando o outro, prejudicando o outro. Então Paulo ele alerta isso, não é a riqueza. Olha que coisa interessante, o capítulo 6, verso 10, que é um verso muito conhecido e citado, diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. Não é isso que está escrito, amados? A raiz de todos os males é o dinheiro, não é isso? Sim ou não, queridos? Vocês estão acompanhando? Não? Estão acompanhando, não? 1 Timóteo, capítulo 6, sinceridade é uma das virtudes, viu, meu amado? Coisa boa. Não, professor, não estou não, estou viajando na maionese. O menino... Não, pastor, eu quis dizer que não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Tá vendo só? Que eu perguntei, estão prestando atenção? Você fez assim, eu entendi que não estava. Eu falei, tá bom, pelo menos é sincera. Mas ó, minha provocação foi isso, então você está mais do que prestando atenção, né? Mais do que ligada. Então não é o amor, não é o dinheiro, né? É o amor a ele. Esse é o detalhe do texto. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. É possível que ele está fazendo referência ao Judas, né? Se transpassaram, né? Porque ele morreu lá, como diz a tradição, né? Não foi enforcado, né? Quer dizer, ele tentou se enforcar, me parece que ele se pendurou numa árvore lá na beira do penhasco, quebrou o galho e aí ele se espatifou lá embaixo e os bofes foi todo para fora, tá? Os textos bíblicos vão dar isso aí a entender, né? Então, ele foi se enforcar, não conseguiu se enforcar porque quebrou o galho lá, caiu no abismo lá e
se estourou todo, se partiu no meio, né? Se transpassou. É isso que talvez o Paulo está fazendo referência ao Judas, né? Que por dinheiro trocou a sua salvação, a sua lealdade ao mestre, enfim. Mas faz referência a todos aqueles que eles querem de fato apoiar a sua vida no dinheiro. Jesus disse em Lucas 12, verso 15: a vida de qualquer pessoa não consiste nos bens do que ela possui. Então, tá muito cuidado com essa questão, né? A ganância, muitas vezes, ela corrompe, aliás, a ganância corrompe sempre, né, o caráter do ser humano. Então, esse é o ponto aqui, ó. A solução de Paulo é que todos desenvolvam uma paixão pela piedade, né? E se contentem com o que for preciso para suprir suas necessidades básicas. Uma boa consciência, uma boa reputação vale mais do que milhões. Ele vai falando isso aqui, ó. Verso 11. Mas tu, ó homem de Deus. Então, olha só, até o verso 10, ele vai advertindo as pessoas. Cuidado com essa questão do desejo demasiado do dinheiro, riqueza, né? Cuidado com essas coisas. Aí no verso 11 ele diz: mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, né? Ou seja, a batalha da fé. Olha só, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já boa confissão diante de muitas testemunhas. Então olha que coisa interessante que ele vai dando todo esse conselho aí, né? Então a gente percebe que é uma carta pessoal de Paulo, né, direcionada a uma pessoa, que é o pastor Timóteo, e vai dando recomendações, orientações, conselhos em diversas áreas da vida, desde o pastorear uma igreja, cuidar lá da comunidade de fé, como a sua vida pessoal, né, em relação ao seu caráter, ao cuidado das pessoas, como a igreja deve lidar com diversas situações. Então, olha que carta preciosa e que se aplica na vida de todo cristão, amados. Aqui, vocês sabem, é um comentário panorâmico, né? Então a gente passa por cima mesmo, panorâmico, porque a gente vai voando assim, ó, por cima, vê só o panorama. Mas seria muito bom que cada um de nós pegássemos essa carta, né? E assim, estudasse mais a fundo ela, para que a gente pudesse extrair cada texto, cada versículo, cada ensinamento que ela tem, porque ela é preciosa para a vida individual de cada nós como seres humanos regenerados em Cristo Jesus. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida a respeito do que falamos até aqui? Se tiverem, se não tiver, eu já entro na segunda aqui. Então, tá certo. Então, bora nós. Então, encerramos aqui a primeira carta de Timóteo, né? Ou de Paulo a Timóteo, e vamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu coloquei aqui, ó, alerta, alerta, alerta. E aí daqui a pouco vocês vão saber o porquê. Segunda carta de Timóteo. Paulo que escreve, né? Primeira e a segunda. Onde ele estava quando ele escreveu? Na prisão. Então essa carta ele escreve na prisão. Olha só. Escreve mais ou menos no ano 67, tá certo? Já beira da morte, amados, ó. É o ano que ele vai morrer. Então é a última carta que ele escreve, tá? Já estou adiantando aqui, inclusive, que eu ia falar daqui a pouco. Então, ano 67, Paulo já tem 62 anos, é um idoso. Naquela época era um idosão. Hoje, 62 anos não é tão assim, né? A média do brasileiro 75 para homem, mulher vive um pouquinho mais, 76, 77. Encontrei hoje um senhor na academia, 62 anos. Ele falou para mim, eu não acreditei. Eu falei, o senhor não, que eu nem chamo ele de senhor, porque o rapaz até parece 2 anos. Eu falei, rapaz, 62? Ele falou, 62. Eu falei, tem gente com 2,6 que tá muito pior que o senhor. O senhor tá bem. Animei ele também, né? Meu papel não é desanimar ninguém nessa vida. O senhor estava bem mesmo, com 62 anos tá ótimo. Enfim, mas voltando aqui, Paulo tinha 62 anos quando escreve essa carta aqui. Por que ele escreve essa carta? Qual o motivo? Para advertir sobre o perigo de falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja. Então, olha só, o tema aqui é perseverança inabalável na fé. Tá? Então, o tema dessa carta é perseverança inabalável na fé. Essa carta é um chamado para que o cristão permaneça fiel a Cristo e à doutrina sadia, né? Foi extremamente importante por causa da ameaça
representada pelos falsos mestres. Então vamos lá. Os destaques dessa carta aqui são, deixa eu ver, eu anotei dois, só dois. O destaque, o que se destaca. Sua declaração sobre a confiança que podemos ter nas Escrituras. Então olha só, o destaque dessa carta é a confiança, ou é a declaração sobre a confiança que nós podemos ter nas Escrituras. Então Paulo aqui nessa carta destaca isso, que nós devemos confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é digna de toda aceitação. A palavra de Deus é inspirada, a palavra de Deus é a revelação de Deus, tá? Segundo destaque, sua descrição da atitude que deveria ser adotada pelas pessoas que compartilham a verdade de Deus com os outros. Então olha só, a descrição, né, ele escreve na carta das atitudes daqueles que devem, as atitudes que nós devemos assumir na nossa vida, nós que compartilhamos a palavra de Deus ou as verdades das palavras de Deus com as outras pessoas, ou seja, bom testemunho, amados, tá? O livro de Atos termina com Paulo em prisão domiciliar. Quando a gente lê lá Atos capítulo 28, vai mostrar isso, né? O último versículo lá, nem lembro qual é, deve ser 26, 28, 26, alguma coisa assim. O último versículo, Paulo estava na prisão domiciliar, pregando a palavra, lá em Roma, né? Ele ficou ali por 2 anos, nessa prisão domiciliar. Segundo a tradição, né, depois de ser solto, então ficou preso 2 anos lá, foi solto, aí segue uma viagem para a Espanha, né, uma viagem missionária, mas 5 anos depois foi preso de novo, novamente preso em Roma. Dessa vez Paulo não sobreviveu, né, mas foi executado durante o governo do imperador Nero. Então é quando ele escreve essa carta aqui, ó. A maioria acredita que essa carta tenha sido a última carta que Paulo escreveu, né, antes da sua execução. Então é a última carta que ele escreve, tá? Embora depois aqui a gente vai ver Tito e tal, mas 2 Timóteo foi a última carta que ele escreve, depois já foi martirizado. Embora a comunidade cristã tivesse começado a sofrer perseguição, né, por parte do governo ou do imperador, o apóstolo Paulo estava mais preocupado com aqueles que estavam corrompendo a fé da igreja, né, por meio de falsos ensinamentos. Então, nessa carta ele não fala para animar os irmãos sobre vencer a perseguição e tudo mais. O que preocupa Paulo aqui, apesar da perseguição, é para que eles se mantenham puros na fé, né? Porque também ele percebeu que muitas pessoas estavam ensinando muita heresia, mas muita heresia. Só abrindo um parênteses aqui. Amados, infelizmente, hoje a gente vê essa mesma realidade. Muitas igrejas evangélicas, muitas pessoas na mídia, televisão, as redes sociais hoje, ensinando heresias aos montes. E tem títulos de pastores, e tem comunidades, igrejas aí com centenas e milhares de pessoas. Então a gente deve dar muita atenção. Ontem, uma aluna me pediu quase que socorro, porque falou: professor, eu estou assistindo a aula e eu estou aqui confusa, com medo e etc e tal. Eu falei: calma, meu irmão, o que está acontecendo? Porque é ensinado isso é bíblico? Eu falei: minha amada, não é. Expliquei para ela, né, os textos bíblicos, as questões, e eu pensando comigo: meu Deus do céu, olha só, uma igreja evangélica, pessoas sinceras, querendo servir a Deus, né, e tanta heresia ali, e a pessoa ela fica naquela situação. Então, queridos, a gente precisa dar atenção, né, como eu estava falando, a essa questão dos ensinos, tá? Paulo se preocupou demais aqui com essa igreja e aí escreve essa segunda carta. Bora lá, ó. Embora a comunidade cristã tivesse começado... Opa, desculpa, isso aqui eu vou repetir, já falei. Nessa carta, ele exorta Timóteo a servir como um bom soldado, né, de Jesus Cristo e permanecer na verdade revelada por Deus. Então esse é o desafio que Timóteo tem, tá? Que Paulo diz: ó, você continue batalhando por essa fé, né? Ele coloca mesmo aqui nessa figura de linguagem como uma batalha, uma guerra mesmo, né? Essa luta que nós temos contra essas pessoas que elas querem assim desvirtuar, distorcer, elas querem mudar totalmente a verdade de Deus, perturbando a revelação bíblica, né? E inclusive, amados, isso não é algo assim, como eu vou dizer, não tem problema. Não, amados,
Isso aqui vai decidir a vida das pessoas eternamente. A heresia tira as pessoas da revelação bíblica da salvação, engana essas pessoas. Já pensou a pessoa, ela ter uma coisa como verdade, chegar na eternidade, perceber que é uma mentira e vai ser condenada porque pessoas ensinaram ela, né, algo totalmente herético, e ela abraçou aquilo na sua vida? Imagina só, esses líderes, eles serão responsabilizados e essas pessoas, elas sofrerão eternamente porque abraçaram a mentira. Então não é algo simples, a gente precisa combater isso de uma forma muito veemente, tá? A gente precisa diferenciar o seguinte, ó, preste atenção aqui, né, porque às vezes tem uns irmãos aí que é meio bruto. A gente precisa diferenciar pessoas que não são maduras, que têm seus equívocos, né, que ainda não entendem algumas questões da Bíblia. Tudo bem, a gente está no processo, todos nós estamos nesse processo, né, de aprender aqui, errar ali. Eu estou falando de pessoas mal intencionadas, gente que até conhece a verdade, mas ele tem um coração mau, tá certo? Manipula as pessoas. Então a gente precisa diferenciar, encontrar um irmão que de repente ele tem uma opinião e fala, não, irmão, não é assim, não chame de herético, porque eu congreguei com um irmão, um obreiro, né, e qualquer coisa assim, ele falou assim, você é um herético. Eu falei, calma aí, irmão, não é bem por aí não, seja, né, mais suave aí nas palavras, e qualquer coisa assim de discordância ele chamava de herético, não. Tem as pessoas que de fato, aliás, todos nós, né, tem coisas que nós temos dificuldade, não compreendemos ainda, estamos aprendendo. Por exemplo, nós aqui estamos aprendendo, glória a Deus por isso. Eu não posso, porque de repente o irmão tem uma opinião que não é correta, chamar de ser um herético. Não é bem por aí, né, amados? Então a gente precisa ter humildade também. Vamos lá, capítulo 1, verso 5, tá? Os pais têm um papel vital na fé dos seus filhos. Então, capítulo 1, versículo número 5, eu coloquei essa aqui, ó, essa divisão, já estou dividindo aqui também, eu divido tudo aqui, né? Capítulo 1, verso 5, eu coloquei esse título aqui, ó, os pais têm um papel vital na fé de seus filhos. Então, Paulo está ensinando Timóteo a respeito disso, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo também que habita em ti. Olha como Paulo destaca uma questão tão pessoal, né, da vida do Timóteo e dá ênfase a isso. Olha como Paulo mostra a importância, né, dos pais, o papel dos pais em ensinar os seus filhos. Outra coisa importantíssima, nós que somos pais, né, nós precisamos entender o nosso papel, amados, de pais cristãos, de ensinar os nossos filhos a respeito da fé. Então Timóteo aqui, ó, sua avó, sua mãe, desde pequenininho ensinaram para ele, né, a verdade de Deus. O apóstolo Paulo remete à fé de Timóteo, a mãe e a avó do rapaz, que passaram a chamar da fé, né, para o jovem Timóteo quando ele ainda era criança. Ele vai falar isso depois lá na frente, né? Deixa eu ver se eu pego aqui, ó, capítulo 3, verso 14. 3 e 14, ele vem falando isso, né? Ó, 14 e 15. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fosses ensinado, inteirado, assegurado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então olha como Paulo, ele menciona, né, a sua família, a família do Timóteo, a avó, a mãe, e que ele aprendeu desde criancinha as sagradas letras. Então isso é muito importante. O plano de Deus para comunicar a fé de geração em geração sempre se concentrou na família, amados. Outra coisa importante que eu acho que a gente deve sempre relembrar, não é a igreja que é responsável por ensinar os nossos filhos, não é o pastor que é o responsável por ensinar os nossos filhos a respeito de Deus, não é a tia da escola dominical que é a responsável por ensinar as coisas de Deus para os nossos filhos, somos nós, amados. Os pais cristãos são responsáveis pelos seus filhos. A gente não deve transferir isso para, como eu falei, essas figuras aí da igreja, né? É como as pessoas fazem, por exemplo, na escola. Joga o menino lá e acha que o professor é responsável por educar seu filho. Não. Nós, a família, devemos educar os nossos filhos para que os professores ensinem. Se a gente não educa, eles não conseguem ensinar gente mal educada. Certo? Eles não educam, eles ensinam. Educação é família. Família educa para que o professor ensine, né? Olha aí o Varinha aí, ó. Tá, acho que ele achou ruim que eu falei isso aí, ó. Não sei não.
Mas tudo bem, vamos lá. Cara de brabo esse menino. Segundo ponto aqui, ó, capítulo 2. Tô brincando, viu? Isso é uma gracinha. Aí, ó, já deu risada. Pronto, já tá tudo certo. A fonte espiritual da oposição à verdade de Deus. Capítulo 2, né? Como a gente viu aqui, que eu já tinha lido antes para vocês, verso 24 ao 26, tá? A fonte espiritual da oposição à verdade de Deus. Então, olha que coisa interessante. Ao servo do Senhor, não convém contender, nós lemos, verso 24. Verso 25. Instruindo com mansidão os que se resistem à fé, que resistem a ver se porventura Deus lhe dá arrependimento para conhecerem a verdade, tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão. Então Paulo ele vai mostrar aqui para Timóteo que a fonte da oposição à verdade de Deus é o diabo, amados. Então é o diabo que ele, né, coloca dentro das pessoas essa oposição. Todo aquele que se opõe à verdade de Deus é porque de uma maneira ou de outra ele está sendo impulsionado por uma ação demoníaca dentro dele, ainda que inconscientemente. Eu não estou dizendo que todo aquele que se opõe à verdade está endemoniado. Estou dizendo que ele tem, né, por assim dizer, um impulso maligno sobre sua vida. Então a fonte é essa, é o laço do diabo, e a gente precisa desprender essa pessoa do laço do diabo, né? Por isso, pela mansidão, instruindo, dando exemplo, e aquilo que a gente já estudou na outra carta, sendo gentil. Amados, a gente vai vencendo com o bem, com as armas do bem. A gente vai insistindo e perseverando com a gentileza. A gente constrange pelo amor. A gente vence o outro pela educação. Ninguém resiste, amados. Ninguém resiste a isso. A ignorância não é mais poderosa do que a educação. O ódio não é mais poderoso do que o amor. A brutalidade, ela não vence a gentileza. O amor constrange, não tem jeito. Ninguém vence, não é? Terceiro ponto aqui, ó, capítulo 3, 2 Timóteo 3, verso 1 ao 5, né? O cuidado com igrejas que têm uma forma de piedade sem poder de Deus. Então, eu acho interessante aqui porque Paulo ele vai falar para tomar cuidado com essas igrejas, que elas são legalistas, moralistas, né? Um sinal de piedade. O povo parece um bocado de santinho, né? A aparência assim, tudo gente piedosa, tudo gente assim parece que é de Deus, mas é só aparência. Então Paulo diz, cuidado com igrejas que se pautam por isso, por cristãos que vivem nessa aparência de piedade, mas não são, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com esse falso evangelho, essa falsa proposta de santidade que se pauta pela aparência, amados. Não é isso, tá bom? É o que Paulo aqui ele coloca, não tem poder de Deus para transformar caráter e natureza, né? Então qualquer religião, qualquer ação humana que adestra consegue tornar a pessoa aparentemente santa, naquilo que a gente acha que é, mas só o poder de Deus que transforma a natureza e muda o coração do homem de dentro mesmo, né? O ponto 4 aqui, ó, que é o capítulo 3, só que o verso 15 ao 17. A importância de conhecer e viver as Escrituras. Então, olha como Paulo acaba essa segunda carta aqui, no final da sua vida, é o que ele dá ênfase aqui, né? Embora tenha lá o capítulo 4, não vou comentar agora, não dá mais tempo, talvez eu fale só uma coisinha, mas olha como Paulo diz, ó, a importância de conhecer as Escrituras e pô-la em prática. Então, pôr em prática o que não se conhece fica difícil, né? E conhecendo também sem pôr em prática, também não é correto. Então, essa importância, tá certo? Aí o capítulo 4, Paulo quase vai se despedindo, né? Tá dizendo mesmo, ó, tô morrendo mesmo, versos 6, 7 e 8 aqui, estou já sendo levado para o martírio, mas Deus é fiel, guardando minha coroa, de vocês também, e ele se despede aqui e agradece a alguns companheiros e um bocado de gente aqui no final, um monte de gente ele fala por nome, tudo mais, se despede, a última carta de Paulo e essa segunda carta de Paulo a Timóteo. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico,
mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e